Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana. Ai, olha só, hoje, essa semana é uma semana muito especial, porque o nosso Dr. Paulo Cudo voltou. Aí eu pensei que eu tava grávida, mas não tô não, ele voltou. Um beijo, até daqui a pouco. Voltamos, olha só com quem eu estou. Ele falhou um mês, mas ele tá aqui de volta. Mas ele teve um porquê. O mês passado foi o mês da vacinação contra a polio, multivacinação, por isso que ele não estava presente. Estava correndo, fazendo um monte de live, um monte de palestra para falar sobre a polio, certo? Mas esse mês ele voltou e para falar sobre um assunto muito importante, sabe qual é? Adivinha? O que a mulher deve fazer depois do sexo? Você sabe? Não? Então peraí que ele vai falar já sobre isso. Tudo bem, Paulo? Grande companheira Valéria, grande audiência da TV Marte, programa Mulher. E depois de falhar um mês, ou ela me chamou de gravidez ou de menstruação, né? Estamos aqui justamente com um tema mais ou menos polêmico novamente, né? Está relacionado muito com a parte social, religiosa, e vamos discutir o que fazer depois da relação sexual. Vamos lá, os homens geralmente deitam e dormem, né? Pois é, e um carinhozinho depois é bom, depois um banhinho, né? Pois é. Se todos os homens soubessem que depois da relação, uma simples frase, uma simples palavra, foi bom pra você, eu te amo, valoriza muito o término da relação, né? Mas no dia a dia não é o que ocorre com a grande queixa de vocês a nível de consultório, né? Que nesse momento o famoso vira de lado, deita e ronca. Tipo bunda com bunda, né? Geralmente é o que acontece. Oh, desculpa, tá bumbum com bumbum, né? Porque... Mas isso tem um porquê, né? Tem um porquê por causa da descarga emocional, daquele relaxamento total. Isso tem um porquê. Acho que eu já falei sobre isso em algum programa. Quase 2 anos de programa, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos falar sobre as mulheres, tá? Eu tava pesquisando, como sempre, né? E tem uma coisa muito importante que a mulher deve fazer depois de uma relação sexual. Além de descansar um pouquinho, ficar, né, naquele aconchego gostoso, o que ela deve fazer depois? Uma das ótimas perguntas da Valéria Gaioto é realmente isso. Na realidade, esse comportamento após a relação é muito diferente também. Eu sempre falo, né? O homem sempre leva vantagem. Então vamos supor, em relação ao término da reunião, o homem pode simplesmente dormir. A mulher seria o mais adequado levantar após a relação sexual e urinar, né? Lembrando que nas carícias preliminares, no líquido seminal, no relacionamento oral, no relacionamento mesmo manual, pode ocorrer a passagem, a possibilidade de entrada da bactéria no canal da urina, causando uretrite, causando cistite, causando pielonefrite. Então imagina após a relação sexual algumas bactérias tentando entrar no canal da urina. Se vocês urinarem, vai acabar de eliminar o trajeto de subida da bactéria. Engraçado, né? A gente falando sobre isso, a natureza ela é tão perfeita porque a mulher, geralmente, depois de uma relação sexual, ela tem necessidade de ir ao banheiro fazer xixi.
Isso já parece até que uma vez eu ouvi falar que isso é sistema nervoso, o nervoso da mulher faz com que... Mas daí eu comecei a prestar atenção e não, em todas as vezes, depois de uma relação, dá vontade de ir ao banheiro realmente. É um mecanismo já fisiológico. Tem pacientes que falam o seguinte, mas eu urino pouco, né? Aí nós orientamos, antes da relação sexual, tome 1 copo d'água, 2 copos d'água. Porque é importante isso, é importante. E olha como a natureza protege o homem, né? Vamos supor que uma bactéria, durante o ato sexual, queira penetrar na uretra do homem, né? Lembra que a uretra do homem é bem mais longa que a uretra da mulher. A uretra da mulher tem seus 4 centímetros. E no orgasmo masculino, o que acontece? É como se eu fosse urinar. Vem o líquido seminal, vem os espermatozoides que acabam de limpar toda uma tentativa de subida da bactéria. A mulher não. Lembrando que a uretra, onde sai a urina de vocês, é menor, 4 centímetros, durante a excitação, tem um aumento de vascularização, a uretra chega a diminuir o comprimento. Por isso que é muito mais simples a mulher ter cistite, infecção de urina, do que homem. Quando antigamente, na época das nossas avós, essa cistite era considerada, tinha até um nome legal, cistite pós-lua de mel. Porque naquela época, teoricamente, as mulheres casavam virgens, né? Então hoje não há mais essa norma de sexo só depois do casamento. Então são pacientes, noivas, namoradas, casadas, enfim, que sempre estão apresentando infecção de urina de repetição. Essa norma de urinar que a companheira Valéria deu é fantástico para acabar com a grande maioria dos casos dessas infecções de urina. É aquela coisa, né, Paulo? São informações tão assim simples. Simples. Né? É uma coisa tão simples que isso é fácil de fazer. Isso é automático. Eu não estou com vontade de fazer mas está tão gostoso aqui, eu vou ficar mais um pouquinho. Mas não custa, levanta um pouquinho, tudo bem, né? Mas fazer não dorme, né? Aquela coisa, fique aí, acordado. Ou faz ele junto no banheiro, né? Vamos no banheiro junto enquanto você toma um banho. É até um jeito de pegar, dar uma higienizada melhor, né? Por causa do esmegma, toda aquela coisa, toda aquela secreção, toda o muco, tudo aquilo, né? Que na hora do rally rola que acontece. É até interessante, quando você toma banho, eu vou no banheiro, faço xixi, depois eu tomo banho, depois a gente deita, descansa e fica tudo bem. Aí, ó, olha só que fácil, não é? Agora vamos lá, vamos continuar. E além de fazer o xixi, o que é bom fazer? Você já citou que seria a lavagem, né? A lavagem local. Muitos preconizam a ducha, mas se for usar a ducha, não é para colocar a ducha dentro da vagina. Lembra que se tiver bactéria na vagina, o próprio jato, a pressão da água, vai levar a bactéria para dentro do útero, para a trompa e para o ovário. Se for usar a ducha, é concentrar só na região da vagina e externamente a vagina. Não concentrar na região do ânus, porque pode respingar a água e essa água do ânus pode entrar dentro da vagina. Então, na realidade, nós preconizamos, para evitar esses contratempos da ducha vaginal, somente uma higiene durante o banho. Tá. O esmegma, o líquido seminal que a Valéria referiu, ela tem algumas substâncias que podem deixar um pouco mais aderido à parede vaginal, né? Tem muco, conforme você falou, tem vitamina, tem proteína. Porque na realidade o espermatozoide ele vive dentro desse muco que serve como um energético e tem açúcar também, para dar tempo, caso queira gravidez, e esse espermatozoide chegar até o óvulo, né? Só para você ter uma ideia como esse muco cervical, esse muco do esperma é importante, se você pensar num microscópio em relação ao espermatozoide. O espermatozoide chegar no útero, chegar na trompa e chegar no ovário, é como se pedisse para um homem nadar 40 quilômetros em mar aberto contra a correnteza. Por isso que o espermatozoide precisa dessa energia que tem nesse muco, o açúcar, tá? E como tem várias substâncias, ele pode ficar impregnado na parede vaginal, que algumas pacientes não gostam. Aí que vale a pena, depois de urinar, depois da relação, tomar banho, essa higiene. Sabe por quê? Porque esse muco pode conter bactérias também.
A mulher faz cultura da secreção vaginal e de vez em quando o homem faz cultura do espermatozoide porque o espermatozoide dele está contaminado por bactérias. Por isso que lição número 1, urinar. Lição número 2, se fazer a higiene, vai evitar quase que 80 a 90% de infecções ou cistite pós a relação sexual. Agora uma pergunta, com água ou com sabonete íntimo? Boa pergunta. Somente nós não preconizamos o sabonete íntimo em relação a componentes alérgicos, mas a grande maioria nós orientamos com sabonete íntimo, sabe por quê? O muco ele impregna na parede e só com água algumas vezes as pacientes queixam que não sai totalmente. Por isso que o sabonete íntimo após a relação sexual vai tirar todo esse muco em relação à impregnação da parede vaginal. Lembrando de uma coisa, tá? O sabonete íntimo, né, é para usar na vulva, não introduzir dentro da vagina, né? Porque na vagina tem um exército de defesa que são os lactobacilos. E se você fizer um exemplo, uma ducha vigorosa dentro da vagina, você acaba eliminando todo esse exército de bacilos, de lactobacilos que servem como proteção, como defesa, né? Então, na verdade, tudo que eu falo em excesso faz mal. Remédio em excesso faz mal, lavar em excesso faz mal, feijoada em excesso faz mal também. Pois é. Outra coisa que eu também ouvi e que é interessante, as pessoas, as ginecologistas, nas lives que eu vejo, né, pelo YouTube, falam para usar sabonete líquido com ácido lático. Não há necessidade já rigorosamente pela Febrasgo, né? Como também não há necessidade de algumas usam vinagre também, né? Então qualquer componente a mais ou mais forte vai mudar completamente o pH vaginal. Então se for decidido só para o sabonete íntimo, só o sabonete íntimo. Não faça associação com nenhum ácido, por exemplo. Mas esse ácido lático dentro do sabonete íntimo tem alguma... Não, que a concentração é muito baixa. Tá. É que tem gente que associa um sabonete íntimo, um sabão de coco, por exemplo, e mistura o vinagre, né? Ainda é um tabu muito grande, nossas avós que orientam as netas em relação a corrimento, fazer banho de assento com vinagre. Isso gera uma mudança do pH vaginal tão grande que acaba o desequilíbrio da flora de proteção vaginal. Interessante. E me diz uma coisa, tá? A importância, porque todo mundo fala assim, mas eu quero engravidar. E todo mundo sabe que quando você, depois que você tem a relação sexual, que tem a ejaculação, o espermatozoide, ele não fica muito tempo, né? Ele liquidifica e 80% vai embora. O que a mulher que ela quer ficar grávida faz? Essas orientações de posição durante e após a relação, para as pacientes que estão tentando a gestação mais de um ano, com relações regulares e frequentes, sem nenhum método contraceptivo, já está no protocolo de esterilidade. Então, essas orientações nós damos para que essas pacientes que já estão se encaixando na esterilidade, dificuldade de engravidar por mais de um ano, né? Conforme a Valéria Gaiotto referiu, 1 minuto a 3 minutos o espermatozoide se liquefaz e se você levantar, ela escorre, né? Escorre. Então, nessas pacientes, nesse casal que estão tentando engravidar, nós pedimos, após a ejaculação, né, que a paciente fique em 2 posições. Se for de barriga para baixo, coloque um travesseiro aqui no baixo ventre para o bumbum ficar elevado. Se for de barriguinha para cima, coloque um travesseiro debaixo do bumbum para a pelve ficar elevada. É justamente para essa quantidade de sêmen ficar o máximo possível dentro do canal vaginal. Somente para esses casos. Para as pacientes que não estão no protocolo de esterilidade, não há essa necessidade. Pode ejacular, pode levantar, se é para engravidar, vai engravidar. Mas agora no segundo bloco tem mais coisa, viu? E você que está assistindo a gente no Instagram, deu uma paradinha, né?
Mas não acabou não. Vai lá no YouTube ou na fanpage e continua assistindo, porque o assunto não acabou e tem muito mais coisa para você. Aguarde um minutinho. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte, esperamos por vocês. Até breve, um beijo no coração. Ai, gente, olha, vou falar uma coisa, nós estamos voltando, mas o nosso, eu falo o bastidor, qualquer dia eu vou pedir pro nosso diretor gravar os bastidores, gente, sai cada coisa do bastidor, você não tem noção. Mas vamos lá, vamos continuar, o assunto tá muito legal. Paulo, continuando toda essa higienização após sexo, para quem não estava escutando, não viu a primeira parte, assista, porque o que a gente tem que fazer se por um acaso nós usamos preservativo? As recomendações de urina é a mesma e as orientações em relação à higiene é a mesma. Não pense vocês que o preservativo não precisa dessa higiene posterior nem de urinar depois, né? Lembrando que a colocação do preservativo sempre no momento H que o homem coloca, né? Porque primeiro vai ter o tempo de carícias preliminares, carícias manuais, orais e carícias penianas com vagina, que é normal, e só depois que o homem vai colocar o preservativo. Então esse contato prévio pênis-vagina, e lembra que nessa fase de excitação o homem não ejacula, mas ele já começa a soltar o líquido seminal, né, que é imperceptível. Um volume do espermatozoide, para vocês terem uma ideia, é 2,5 a 5 ml, é muito pouco. A quantidade do líquido seminal nessa fase de excitação do homem é menor ainda, então algumas vezes nem percebe. Então muitas vezes é comum isso, nossa, eu estou com HPV, mas sempre usamos camisinha. Mas quando nós perguntamos o momento que usa camisinha, vai ter sempre esse período de carícias pré-sexuais, em que há um encosto de mucosa a mucosa, mucosa do pênis com a mucosa vaginal também. Por isso que, independente do preservativo, a orientação de higienização, orientação de urina é a mesma. Lembrando, né, que algumas pacientes precisam procurar os pronto-socorros porque a camisinha ficou lá dentro, né? Então é muito comum isso. Lembra que o homem ejacula, dorme. Antes de ejacular, com o pênis ainda pouco ereto, é o momento certo de tirar a camisinha. Porque se o pênis encolher, ele vai tirar o pênis e a camisinha vai ficar. Vai misturar ainda doenças sexualmente transmissíveis, espermatozoide e o líquido seminal. Caramba, lembrando, meninos, camisinha tem tamanho, viu? Sim. Olha mais ou menos do tamanho do seu bonitinho e não vai comprar uma GG para um G, né? Sim. Ou para um M, vai saber, né? Muitas referem que a camisinha saiu durante o ato, ou então o famoso a camisinha furou, né? A camisinha perfura quando é tecnicamente mal introduzida no pênis, né? Lembra que tem que tirar, o segredo é tirar aquele arzinho na ponta do preservativo. Alguns homens, na tentativa, no afã, na pressa, colocam sem tirar o ar. Então aquele estoque que é para ficar o espermatozoide já tem no ar. Com a entrada do espermatozoide, obviamente que rompe o preservativo. Então, tava até interessante falar isso. Meninas, tem uma coisa muito importante, que nós somos responsáveis pela nossa bonitinha. Então não espere que o seu companheiro, ou o seu ficante, ou o seu diariante, sei lá como que fala, né? Esteja com um preservativo, com a camisinha, seja lá, preparado. Então, é assim, se você quer só prevenir gravidez, que o teu parceiro é um parceiro já que você tem o exame dele na mão, você tem aquela troca de exame, tudo bem. Agora, se por um acaso você não tem o exame dele, está tendo relação pela primeira vez,
não faça nem brincadeirinha colocando e tirando, né, doutor Paulo? Precisa lembrar disso, né? É nessas brincadeirinhas que depois vem o arrependimento. Pois é. Por uma simples brincadeirinha, a paciente pode contrair o HPV e ficar com o HPV o resto da vida. O HPV não tem cura, o herpes genital não tem cura, né? Então, através de uma fração de uns minutos de um ficante, por exemplo, vai levar essa lembrança pelo resto da vida, Então, ó, cuidado, muito cuidado. E outra coisa também, né, tem muita relação, muitos parceiros, né, quando estão juntos lá no rala e rola, dá aquela vontadezinha de sexo anal. Tem muita gente que erra na forma, né, sexo anal, não pode ficar sexo anal, sexo vaginal, sexo anal não pode fazer. Então isso também tem que ter toda uma higiene. Como que tem que ser essa higiene? Sim, a bactéria no ânus vive bem no ânus. Há situações em a bactéria do ânus, pela própria proximidade da vagina, entra no meio vaginal. Então são grupos de bactérias num outro ambiente que é o meio vaginal. O ânus é seco, a vagina é quente e úmida, ou seja, bactérias se multiplicam de uma maneira muito intensa. Aquela velha norma que nós orientamos. Se for para ter relação, primeiro vaginal, segundo anal, nunca o contrário. E depois do anal, sempre com preservativo, né? E fazer a higiene rigorosa. Lembrando que a proximidade do ânus e da vagina é muito próxima. Em relação ao preservativo, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, a gente sempre bate na mesma tecla, mas parece que é infundada, parece que não dá resultado, pelo número crescente de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. E por incrível que pareça, esses jovens têm até ídolos, artistas que dão um mau exemplo, né? Quantas vezes nós vemos um jogador de futebol engravidando uma menina, aparece o filho do jogador, significa que o jogador não usou camisinha. Quantas vezes nós vimos o nascimento, o achado, a descoberta de um filho de um cantor sertanejo, significa que esse cantor sertanejo não deu exemplo de usar o preservativo. Ou seja, então, os nossos ídolos estão dando um mau exemplo. O que está acontecendo é um número crescente de infecções sexualmente transmissíveis, está no nível alarmante, nós não temos mais controle. Por quê? O número de situações propícias é maior do que o aconselhamento. Festas raves, tudo bem que agora parou na pandemia, mas festas raves, carnaval principalmente, são focos muito grandes. Tem até um ditado que depois do carnaval, 9 meses aumenta o número de pacientes na maternidade. Sim, mas se aumenta o número de pacientes gestantes, vai aumentar o quê? O número de pacientes com infecções sexualmente transmissíveis também. Pois é, isso daí, gente, a gente precisa prestar bastante atenção. Nós temos que cuidar da nossa bonitinha, porque é nossa, né? E não adianta a gente pedir para o outro, falar assim, você não cuidou. Ele cuidou dele, entendeu? Ele não está muito preocupado com o que acontece dentro da gente. É nós que precisamos. Então, lembrando, fazer xixi, fazer uma limpeza, né? Uma lavagem, um banho íntimo, mas não precisa lavar lá dentro não se lava, tá? Ela própria é autolimpante, vamos dizer assim. Vamos colocar desse jeito. De lactobacilos que já faz esse mecanismo de proteção. Então, né? O sabonete íntimo é muito bom, evita usar um sabonete normal, né, de banho normal, que a pele é diferente da mucosa, da vulva, dos lábios, é tudo diferente. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu descobri outro dia, gente, como eu sou, ai meu Deus, eu não sabia que agora tem até hidratante íntimo. Gente, a coisa tá ficando boa, né? O que não acontecia antigamente com a mulher, hoje em dia tem até hidratante íntimo. Olha só, e é uma coisa tão, já não é tão de hoje, né, que tem isso, já tem um tempo. Ai, que horror. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica sabendo das coisas. Pra você ver, aquela coisa assim meio que desidratada, né, assim, seca, você usa hidratante íntimo agora. Ah, meu Deus do céu. Mas agora, pra finalizar,
finalizar o programa, lembrando que nós estamos em novembro. Se vocês não assistiram o último programa do Outubro Rosa, que foi no comecinho de novembro, assista, porque é muito legal, porque é uma moça que teve um problema sério de câncer de mama e ela superou, sabe aqueles vídeos de superação? É muito legal. E voltando ao novembro azul, vamos fazer uma pergunta básica assim, e aí, já fez a sua prevenção? Queridas audiências da TV Marte, programa Mulher, oriente seus namorados, seus noivos, seus maridos, que é muito importante esse mês de novembro. Não vai abaixar nada o machismo, né? PCA, ultrassom, e aqui está o representante aqui do meu urologista, né, em relação ao exame de toque, né? É muito importante isso. Da mesma maneira que nós orientamos, a Valéria quer me desconcentrar, né? Mas da mesma maneira, Papa Nicolau nas mulheres, exame de próstata nos homens é muito importante. Lembrando que próstata hoje é um dos que mais matam o homem, né? Por um tabu tão tonto, né? Tão tonto, né? E digo mais, oriente seus maridos em relação o exame de toque não é nada significativo que vá mudar o gênero sexual dele. Não, pelo que me falaram, é muito rápido, não dá tempo nem de respirar. é muito rápido, viu? É muito rápido. E é uma brincadeira que a gente faz isso daí, por causa de machismo, né? É um machismo que não tem nada a ver. Mas é muito sério. Às vezes a gente deixa o nosso orgulho falar mais alto, como eu falei também da mamografia. Meninas, eu fui fazer mamografia semana passada, eu fui numa clínica maravilhosa, eu não senti nada. E eu conversando com ela, estava explicando para ela sobre o meu programa, tudo falando sobre a pizza, que fica parecendo uma pizza porque eles vão esticando. Mas ela fez de uma forma ela foi tão delicada, então não é o exame que dói. O que dói é a forma de ser como que é manuseado a nossa mama. É isso que precisa ser, sabe? Precisa tomar cuidado. E se tá doendo, fala, não tá legal, tá doendo, tenta especificar. E é isso aí, né, doutor? Tem mais alguma coisa assim legal para falar assim sobre a higiene da bonitinha? Lembrando que hoje essas orientações de higiene vão evitar muito a cistite. O que a companheira Valéria disse em relação ao preservativo vai evitar muitas infecções sexualmente transmissíveis. Tudo isso nós estamos tentando numa onda do bem. Por quê? Por outro lado, nós vemos que o número de preservativos femininos está zerado, o número de vacinas para HPV está 23% e o número de iniciação da relação sexual está cada vez mais precoce. Ou seja, tem um desequilíbrio muito grande, a ponto de, se a prevenção está baixa, a exposição está muito alta. Ou seja, lá na frente, quando as suas filhas ou vocês meninas começarem numa fase adulta, né, já vai começar com esses problemas ginecológicos que poderão ser evitados agora. Então, urina, resumindo, higienização e resumindo, ainda o preservativo, se o seu relacionamento não é aquele relacionamento fixo. Se for um relacionamento aberto, esporádico, sempre preservativo. Vai evitar muitos problemas para vocês hoje e lá na frente no seu futuro. Muito obrigado. É isso aí, Paulo. Mais um mês, aí ó, mês que vem tem mais, aí o assunto do mês que vem eu vou preparar um assunto bem legal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser, manda pra gente, manda no nosso e-mail, tá certo? Manda que a gente... É Natal. É? É Natal. Nossa, vai ser Natal. Vamos lá, vai colocar... Você não vem falar da sexualidade do Papai Noel. Não, eu não vou falar, mas poderia colocar assim um enfeitezinho, ficaria bonitinho, né? Aí, olha, coloca uns lacinhos na bonitinha e um lação no bonitão. Mas vamos terminar por aqui, porque o diretor já falou, chega porque a conversa vai ficar quente daqui a pouco. Mas é isso aí, gente. É melhor descontraído, é muito mais gostoso falar dessa forma, por quê? Porque é um assunto que, infelizmente, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que gosta de falar.
Mas, Paulo, muito obrigada. Mais o meu mês que vem tem mais, hein? Estamos à disposição. Tamo junto. Falhou, mas agora vamos ver. Estamos à disposição de todos. O mês passado teve uma desculpa. Foi uma coisa muito importante. Olá, se não vacinou seus filhos, vacine, porque vacinar é proteger. Certo? E só protege quem ama, certo? Justo. Gente, um beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Mate, de Tietê para o mundo.